Então, lembrando a todos que nós estamos, então, ao vivo, no nosso quarto e último encontro. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui para nós ganharmos alguma dinâmica. Vamos ao vivo, então. Só para a gente dar uma refletida aqui. Trazer vocês para cá. Pronto. Os 6 resultados esperados. Todo mundo lembra? Primeiro ali nós refletimos, né? Falamos sobre o método claro. Falamos sobre os prompts. Falamos sobre o conjunto dos prompts. Agora, então, nós vamos entrar na última sessão. E hoje, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos refletir muito sobre o uso da inteligência artificial. Nós vamos falar dos riscos da IA. Nós vamos falar do sprint, né? Daqueles 30 dias pós-quarto encontro, que nós vamos estar ali com o grupo vivo e com o grupo ativo. Hoje, nós vamos fazer aqui um ensaio, né, um exercício para uma visão para os próximos 90 dias, e finalizando ali com a vitrine claro, né, que é tangibilizar ali o que nós vimos até aqui. Tá? Eu, mais uma vez, repito a vocês, hoje tive um dia bastante corrido e ainda estou na adrenalina do dia, então a gente está engrenando. Bom, primeiro ponto aqui, vocês conseguiram trazer ali, ou conseguiram refletir acerca de uma tarefa específica? Conseguiram ver aí? Como é que foi, André? Oi, desculpa, eu acabei, deixei o áudio aberto e fazendo um monte de barulho aqui, perdão. Mas agora Não, para abrir tranquilo. meu contigo. Consegui, cara. Fechou o áudio aí, André. Oi, consegui Agora fazer abriu. sim, cara. Eu consigo te mostrar daqui a uns 3 minutinhos. Tá, boa, beleza. Passar a bola Claudinho, aí eu para sei que você alguém. está em trânsito aí ainda, tá? Não vou provocar. A Luciana também não vou provocar. O Rubens quer fazer alguma consideração sobre algum projeto, sobre algum avanço do último encontro? Não, por enquanto não. Beleza. Então, eu vou adiantando aqui, André, quando daqui a pouquinho, certamente, eu vou deixar uma bola quicando para a gente retornar, tá? Show de bola. Aí Bom, eu consigo dar conta aqui, que eu acabei me isso. enrolando um pouquinho, mas eu dou Não conta aqui tem já. problema não, tranquilo. Então, pessoal, nós precisamos, para a gente seguir aqui, o ponto de partida, né? Onde é que você está agora? Agora, nesse momento, né? A gente estava provocando justamente essa discussão para você fazer consigo mesmo, não precisa responder, em que ponto, né, da inteligência artificial você se encontra agora? Qual foi a principal mudança, né, da forma, sobretudo da forma que você enxergou a IA? Né, a gente dialogou bastante. Aliás, eu até esqueci, pessoal, hoje a gente tem uma visita, a Gabi, do Conecta 21, está conosco, nos visitando hoje. Seja bem-vinda aí, Gabi. Gabi, hoje nós estamos com o último encontro, e o último encontro ele é um último encontro facultado, e tivemos alguns imprevistos aí de 3 pessoas, né, bastante ativas no nosso último encontro, mas fica à vontade, tá, para observar, e depois a gente troca mais uma ideia ali no WhatsApp, tá? Mas se quiser fazer alguma pergunta, Gabi, fica à vontade também, tá? Tenho certeza que você vai fazer alguma pergunta dentro do contexto que a gente está vendo. Então, até aqui, pessoal, o principal ponto, né, voltando aqui para o material, esse ponto aqui de reflexão, né? Em que momento, qual a principal mudança na sua visão,
né, da sua visão que você tinha antes do início do curso e a visão que você tem agora, né, exatamente no final da nossa formação aí. Segundo ponto para a gente refletir, a aplicação que mais fez sentido para a sua realidade, né, foi qual? Né? E aí a gente vai, como a título de exemplo, entender aí pelo menos um exemplo. Acho que o exemplo que a gente mais, né, trouxe aqui como pauta e dialogou bastante e fluiu, acho que quem está construindo, né, uma sequência de linha de raciocínio, depois, André, quando você estiver apto aí, acho que a gente pode pegar o teu exercício como exemplo, né, e o principal cuidado, né, Beleza. que vocês perceberam e que vocês precisaram ter. Então, essa é a reflexão do uso da IA. Então, vamos lá. Ó. A principal mudança sobre a ótica, né, que você tinha antes da formação e agora depois da formação. A aplicação que mais fez sentido para a sua realidade. Né, e o principal cuidado que você percebeu que você precisou ter. Como, por exemplo, os dados sensíveis que nós falamos, né? Nós falamos e reforçamos não só aqui, como no livro, como em todo o critério. E aí, avançando aqui mais um pouquinho, a gente já trouxe aqui, e eu vou deixar depois esse material, como sempre, ele vai ser enviado lá no grupo, é um check-up mesmo de riscos e governança, porque eu acredito muito na autorresponsabilidade que nós precisamos ter no uso da IA no dia a dia, não só dos nossos projetos, como nos projetos que nós vamos aplicar, não só na nossa vida pessoal, nos nossos afazeres profissionais, como a responsabilidade que nós temos que ter ao replicar isso nas empresas, né? Hoje eu tive um encontro aqui muito interessante, nós fechamos uma rede de escolas, cara, e é incrivelmente, surpreendentemente, como isso ainda, a questão da governança e dos riscos, como isso ainda é muito embrionário, pessoal. É incrível, cara, cada passo que eu dou em direção ao mundo corporativo, como isso é embrionário. Né? Nos nossos encontros aqui, eu falei sobre a passagem que nós tivemos lá em São Paulo, e assim, você acha, pô, São Paulo, né, as coisas vão estar mais estruturadas, mais avançadas. Cara, é incrível assim, ó, como player ligados à área de inovação, como é que a gente tem construído isso ainda, como isso ainda está muito embrionário, essa parte dos riscos e da governança propriamente dito. E vou reforçar aqui, né, não é porque nós estamos num curso de formação para iniciantes de IA que a gente não vai desdobrar um pouquinho, né? E toda a minha formação, vocês, quem já fez alguma, sabe disso, é totalmente prático, né? E tudo ao vivo aqui. Então, essa questão da governança ela vai estar cada vez mais amarrada à parte e à siglazinha, né, do ESG. Então, aqui eu trouxe um check-up, pelo menos um check-up, pessoal. Vocês precisam sair daqui desse curso com esse senso de responsabilidade. De novo, tá? Trazendo aqui para o material a reflexão, os riscos. A gente está falando aqui dos riscos, de confidencialidade, ou seja, nós precisamos filtrar esses dados em que nós vamos navegar. E aí aqui fica a palavra, de novo, mnemônico, né? Ou pseudônimos. Se você precisa imputar algum dado para depois não ter que ficar com retrabalho, eu sugeri aqui durante os encontros nós usarmos, né, mnemonicamente, ou seja, criarmos pseudônimos. E aqui existem dados pessoais, ou seja, isso que você está trabalhando, essa informação, vou trazer para cá para a gente ver quadro a quadro, tá? Para ficar mais didático. Isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Existem dados pessoais, informações de clientes, de colaboradores, dados financeiros ou estratégicos. Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma reunião
em que a pessoa falou, não, isso nós temos pronto, os procedimentos, inclusive com o responsável da área, é só a gente... eu imagino que a gente vai jogar isso lá dentro, né? Eu falei, não, de forma alguma, esse procedimento da sua área financeira, a gente não pode só simplesmente anexar ele lá. Né? Por quê? Porque dentro do procedimento, e aí dependendo de como esse POP ou como esse manual de procedimento operacional padrão foi constituído, foi construído, foi composto, dependendo da empresa, dentro do procedimento existem, inclusive, informações com dados bancários, PIXs, dados bancários. Então, olha o risco, né? Quais são os documentos internos que circulam dentro desse processo, dessa aplicabilidade, dessa usabilidade que você vai fazer? E mais, né? Qual é o nível de hierarquia dessa solução que nós estamos implantando? Ainda que seja só um prompt, e aí desse prompt, lembra, gente, nós estamos construindo essa linha de raciocínio para chegar aqui até o quarto encontro. Esse prompt que ficou muito bom e eu começo a criar a minha promptoteca, essa promptoteca, ela está estruturada, quem é que vai ter autorização para acessá-la? Eu vou criar alguma regra, como é que vai ser isso? Isso vai ter algum NDA? Isso vai ter algum termo de confidencialidade, né, o NDA? Como é que vai ser esse nível? Ou seja, eu preciso criar esse nível de confidencialidade. E trazendo para cá para o meio, ainda para os riscos, né, avançando aqui mais um pouquinho, vindo para o meio dessa etapa ESG, ou da governança e dos riscos, o viés ou erro, né? Ou viés e revés, como preferir. Antes de usar qualquer conteúdo externo, verifica, porque, de novo, mais uma vez, novamente, às vezes, e aí a Luciana está ok, já estou ciente aqui, a Luciana me mandou uma mensagem aqui, ela também está em trânsito, aqui está impossibilitada de interagir, está tudo certo, só como ouvinte ali, mas trazendo aquele case que a Luciana trouxe para nós ali, né, da estrutura ali muito bem montada, muito bem, mas no meio ali, de repente, né, no medium block, como a gente chama, no meio do bloco da resposta ou do resultado, seja de um material de treinamento, seja de uma apostila, seja de um relatório, seja lá qual for o resultado, né, do método claro, como é que está esse conteúdo externo? Então, nós precisamos de verificar. Por exemplo, quer ver uma coisa bastante comum? Me ocorreu um insight aqui agora, para a gente trazer para a mesa. É muito comum você pedir para criar dar um prompt, e como resultado, por exemplo, você criou ali, cara, fiz um prompt, ficou excelente, vou pegar esse prompt aqui do meu e-mail e vou jogar lá para a minha promptoteca. Cuidado, porque esse e-mail, às vezes você vai pedir ali na correria, pede um e-mail, você está pedindo à tarde, ele vai te dar um bom dia, do nada, e vai colocar a data que foi a última criação que você fez junto com ele. Então, nome, data, então esse filtro de fatos, né? E muitas das vezes, eu uso até muito uma frase, que muitas das vezes não é o ato, é o fato que você está carregando ali naquela mensagem ou naquele cenário que você está apresentando como resultado. Então, a gente tem que ter muita atenção para os fatos. Às vezes, uma mudança num fato, você perde uma evidência objetiva. O que é essa evidência objetiva, por exemplo? Você quer comprovar, por exemplo, uma gestão de projetos, de que o teu cronograma foi seguido e que a outra parte contratante foi que não cumpriu com o cronograma, por exemplo. E você, na mensagem que você enviou, você esqueceu de verificar e foi uma data errada, foi um número errado, né? Foi uma lei errada. Lembra aqui do comentário que nós fizemos, por exemplo, na área jurídica, né?
de que já existem profissionais que já tentaram burlar lá, né, na área jurídica, aqui com o Jarvis, que é aquele método específico só para os advogados, a gente fala bastante disso, mas se encaixa bem aqui, ó, com o filtro de dados. Na área jurídica, o magistrado, eles fazem uso de uma ferramenta, ou de algumas ferramentas, para poder dar conta do volume, né, de processos que eles recebem. E para poder dar conta, eles usam a inteligência artificial. E já houveram alguns profissionais, alguns advogados, que fizeram o que a gente chama do prompt injection, né? Injetaram prompts propositais, né? Ou seja, propositadamente eles injetaram comandos direcionais, como nós já vimos aqui, para provocar erro. Ah, como assim? Por exemplo, eu posso colocar num texto, numa peça judiciária, eu coloco ali um texto e eu boto a fonte branca. Visualmente, não tem nada ali, mas ali tem um comando direcional ali que a máquina ela vai ler, que a cor para a máquina não importa. Então, eu estou dando esse alerta, por quê? Porque esse risco existe. Então, nós precisamos filtrar esses dados, né? E, sobretudo, para não provocar acidentalmente, que nós que estamos aqui reunidos, fazendo essa formação, nós podemos provocar esse risco acidentalmente, mas como tomadores de serviço ou como prestadores de serviço, nós temos que avaliar a fonte que nós recebemos, porque, de repente, naquela fonte, pode ter em algum momento ali, em algum bloco, pode ter algum conteúdo que você recebeu de outras pessoas ou de alguma outra fonte, e essa fonte ela pode estar corrompida. Ela pode ter algum conteúdo que vai prejudicar o teu resultado final. Então, a gente precisa... E aqui eu estou deixando a bola quicar para a gente vir aqui para o terceiro quadrante do nosso check-up de riscos e soluções, que é justamente o filtro da autonomia. Né? Por quê? Ou seja, esse material que eu estou apresentando, eu compreendi de fato o conteúdo? Ou seja, nós estamos no risco da governança para aquele resultado que eu ainda estou buscando, que eu estou iniciando o meu prompt. Então, por exemplo, eu vou anexar lá no apoio, né? Como apoio lá no método Claro, eu vou anexar algum material. Esse material que você está anexando, você de fato compreendeu o que está contido ali dentro? Né? E, por exemplo, o Cláudio aí, que atua no varejo, pode imaginar alguns cenários que eu estou querendo provocar aqui. Né? Dentro desse anexo, eu consigo explicar, eu vou anexar isso como apoio, mas eu vou conseguir, depois que a IA me entregar o resultado, eu vou conseguir explicar para fazer uma réplica, lembra daquele ciclo lá da devolutiva, da calibragem, né, que a gente está aferindo ali o resultado final, porque a primeira resposta, normalmente, ela vai precisar de alguns outros comandos, né, direcionais, algum outro verbo, para poder calibrar ali a resposta final. Isso representa, de fato, o que eu penso. Aí serve para os dois, tá? Para a resposta final, para o que eu vou apresentar para o meu cliente, ou para o meu próprio uso. Isso representa, por exemplo, isso está condizente com os meus valores éticos e morais? Está compatível? Tá? E, como resultado final, eu posso assumir a responsabilidade por isso? Eu posso assinar isso aqui? Tá? Então, isso é bastante importante. Tá até aqui tudo bem? Aqui eu acho que a gente está só dando uma revisada e reforçando, de novo, tá? Esse último encontro, ele visa a gente arredondar um pouquinho as bolas que nós já vimos, mas, sobretudo,
navegar aqui pela reflexão dos riscos, né? E aí, de novo aqui, o limite pessoal de uso atualizado, 3 regras práticas de uso responsável, acabamos de ver ali, né? Um plano de ação de 30 dias estruturado, a gente vai entrar nele, que é esse sprint aqui. Um indicador definido que você vai precisar. Qual é o indicador que você vai utilizar para esse mini projeto que você criou? Tá? Tá todo mundo aqui comigo? Sim? Beleza? Então, vamos avançando aqui. Como próximo passo, o que eu sugiro aqui? Antes de você utilizar a IA, né, antes de você utilizar conteúdos externos produzidos com a IA, se você envolver um outro colaborador, assim como eu compartilhei o link com o André no nosso último encontro, cara, se você vai compartilhar e vai construir alguma coisa junto com alguém, cria um acordozinho aqui, antes de utilizar externamente, cria uns pontos, né, ali de acordo pessoal. É como se aqui na nossa capacitação e treinamento, onde é que vai o meu limite de responsabilidade nesse conteúdo? Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Eu estou construindo um conteúdo em que eu vou usar esse conteúdo, vou compartilhar, né? Isso se aplica muito aqui, e como aqui nós temos muitos consultores, né? Aqui a maioria, inclusive, consultores e gestores de projetos. Isso que você vai compartilhar, esse teu material de IA, ele vai continuar sendo desenvolvido? Vai. Imagina você criando um procedimento, né? E esse procedimento ele tem algumas linhas. Cara, essas linhas correspondem a quem? Vamos deixar isso claro, tá vendo? A IA pode me ajudar a fazer, mas a responsabilidade por isso continuará sendo minha. Se for preciso, faz as pessoas assumirem isso aqui mesmo como um termozinho de responsabilidade. Né? Vamos burocratizar o negócio? Não, não é burocratizar. É definir até onde vai a responsabilidade. Né? Por exemplo, o André, né, por exemplo, o nosso último projeto que nós fizemos ali, atendendo aquele nosso cliente ali em comum, né? Vamos supor que aqui nós tivéssemos construído, eu, você e o nosso grande Garrafole, fica o meu abraço aqui, para se algum dia o Garrafole assistir essa aula, né? E o Marcos, o meu abraço também para o Marcos. Se isso fosse construído a 8 mãos, cara, vamos aqui o passo a passo aqui, onde é que vai cada um, o que vai, o que vem, onde é que inicia, onde é que termina o meu, onde é que começa o teu. É legal a gente ter esse termo de responsabilidade na construção do conteúdo. Eu lembro que quando nós construíamos, quando nós escrevíamos conteúdo para uma instituição nacional, e às vezes tinham consultores de variados estados, nós fazíamos isso já, sem o uso da IA. Um termo de responsabilidade até onde ia a ementa. O que era ementa de quem? Pronto, e agora eu engrenei um raciocínio legal. Uma ementa, imagina se uma ementa, né? E ali da ementa, o que é meu, o que é do A, o que é do B, o que é do C. Vamos, a IA, sobretudo, cara, façam isso, porque se tem alguns pontos de conexões diferentes, que esses pontos fiquem evidenciados, quem é quem, onde inicia, onde finaliza a minha participação. Tá? E aqui, antes da gente ir para a nossa estrutura do sprint, André, gostaria de compartilhar? Como é que está aí? Como é que está a tua tela aí? Tá? Tranquilo, assim, eu não sei se mais alguém fez a atividade, porque assim, Renato, o meu tá Embrionário. bem embrionário, entendeu? Eu não consegui, por exemplo, avançar o prompt para o método claro. Eu consegui, assim, elaborar ali uma ideia na verdade, eu até fiz 3 ideias de projetos diferentes, começando assim, cara, que foi uma das dificuldades
lá no início, inclusive, quando eu trouxe para você, pô, como é que pode ajudar? Então, eu tracei algumas das minhas demandas que estão aqui num radar, né, numa lista, e dessas demandas, como que a IA pode estar me ajudando? E aí, a partir dessa lista, eu fiz a divisão, eu acabei fazendo a divisão de 3 projetos. Sei que talvez o exercício nem propôs isso, mas eu já tentei avançar um pouco mais até para, né, de maneira que me ajude. Então, assim, consegui elaborar os riscos. Aí eu não sei se você quer que eu traga oralmente ou se você prefere que, de repente, eu coloque assim, meio compartilhando tela mesmo. Ó, Como é que como, você... como você entender, André, que vai fazer mais sentido para você. Acabamos de falar agora de governança. Então, se você puder Uhum. compartilhar a tela, não tiver nenhum dado sensível, é preferível. Uhum. Por quê? Porque a gente acaba fazendo ao vivo aqui, vai construindo ao vivo aqui e vai entendendo ali essas barreiras que houveram. Uhum. Uhum. Eu acho que está Exato. liberado aí, A minha né? única questão que, assim, eu acho só não gerar uma expectativa porque eu estou muito embrionário. Mas acho que Não, vamos eu lá, acho que tudo em vai ser prol bacana, do sabe nosso por quê? aprendizado. Hã? Não, eu penso que vai ser oportuno, sabe por quê? Você vê que eu parei exatamente aqui no sprint dos 30 dias. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos pegar esse teu início, a gente trabalha um pouquinho em cima dele coletivamente aqui, né? Uhum. E aí, ao término, a gente já emenda aqui com o sprint. O que, que tu acha? Certo. Pode ser. E aí, também, Renato, fica à vontade até para você colocar ali suas observações também, né? Boa, vamos embora, vamos Enfim, nós. mas vamos lá. Vou fazer aqui E então vai o ser legal compartilhamento. porque vai ser um projeto, né? Um projeto Aham. seu. Uma coisa é eu trazer um Sim. projeto aqui, igual nós fizemos nos outros Sim, a minha encontros. preocupação é assim, se de repente alguém chegou a avançar um pouquinho mais, talvez seja mais enriquecedor para a galera que está presente. Mas se não tiver, eu vou fazer aqui, não tem problema nenhum. Dou minha cara a tapa aqui agora para ver as Nada. bobagens aqui que eu Ó, eu fiz e você me até vou ajuda. te confessar que eu prefiro até que nem esteja tão avançado, tá? Ah, então porra, eu vou te atender então super bem. Mas vamos lá, meu amigo, olha só. Vamos lá. Primeiro, como eu te falei, né? Eu fiz uma lista de demandas, tá dando para enxergar legal? Tá Tá, legal. beleza. Então, assim, eu fiz uma lista de demandas, eu estou seguindo aquela ideia do que você trouxe para cá, Ó, não é isso mesmo? isso Tá, mesmo. beleza, foi com base nisso. E aí, eu coloquei, dando o nome de um projeto que, assim, Renato, quando você está apresentando algumas dessas demandas que você está trazendo, sabe, as últimas falas suas, por exemplo, para mim, eu acho que ainda está ela está uns 2, 3 passos adiante do que eu pretendo fazer ainda, entendeu? Então, assim, eu estou num processo de organização mesmo, de revisitação de algumas questões, enfim. Por E isso aí, eu dei esse stopzinho aí, tá? beleza, beleza. Então, assim, o nome do projeto é esse que eu estou, desse primeiro projeto, é uma revitalização da minha empresa. Esse ano, depois de 20 e tantos anos dando aula, esse foi o primeiro ano que eu estou como se fosse quase que um ano, não sei se eu posso chamar de sabático, né, porque em consultoria segue, mas em graduação eu não estou dando aula. Então, assim, eu estou aproveitando esse tempo para realmente poder colocar coisas que eu não estava conseguindo dar conta. Então, assim, o que eu coloquei como ganhos esperados? Nesse processo de revitalização, estou entendendo que seria uma maior padronização do meu material visual, e, principalmente, acho que aí é o ganho principal, é a maior organização e economia de tempo e melhoria na qualidade dos conteúdos. Acho que esses ganhos vão ficar mais claros quando eu avançar aqui, o que que eu estou colocando. O que foi construído, eu aproveitei o termo que você trouxe, mas é como se fosse o que que seriam as demandas, surgiu da ideia de demandas. Então, seria assim, revisão dos PPTs, modelos de cada tema para criação de referência. Então, eu trabalho com vários temas, né, de treinamentos. E como é que eu faço? Eu tenho um tema lá de um curso de comunicação. Eu vou pegar ali o modelo que eu já tenho pronto, A, do cliente B, do cliente C, que eu apliquei, e vou dar uma olhada, vou comparar e vou extrair para aquele job que está em jogo ali e vou fazer uma revisão, né, juntando as melhores partes dos três, atualizando com alguma coisa para atender aquela demanda específica. É dessa forma que eu trabalho. Inclusive, eu coloquei aqui, né?
E aí, É, obviamente, acho que com isso eu consigo também melhorar a qualidade dos conteúdos, de alguma maneira, e ganho velocidade. Então, o que que eu me propus nesse projeto de revitalização? O que que eu entendi como sendo principais demandas? Essa revisão desses PPTs, e aí qual é a minha ideia? Eu não ficar mais. Porque o que que acontece, Renata? Às vezes, assim, pô, peraí, tinha uma abordagem que eu fiz super bacana do tema tal, que eu apresentei, foi em qual? Foi na empresa tal ou na empresa tal? Aí eu tenho que olhar as duas. Então, o que eu estou trazendo, por que que eu falei que é muito embrionário? Porque eu acho que isso daí nem compete a IA, compete uma questão mesmo de organização, mas vamos ver até onde a IA, de repente, me ajuda a ganhar velocidade para esse processo de organização. Então, eu quero criar arquivos de referências, então, colocar tudo num único arquivo, para não precisar depois procurar, pô, tá no arquivo da empresa tal, foi lá no projeto tal, deixa eu resgatar isso. Então, eu quero trazer num arquivo de referência e dali ele vai ser como se fosse uma matriz para eu fragmentar e extrair outros trabalhos do mesmo tema. A mesma coisa, elaboração de propostas, também acho que estava dentro da mesma ideia. O template aí já é um projeto que eu botei tudo num bolo só, mas eu acho que já que seria uma questão muito mais, não tem nada a ver com organização, tem a ver com criação mesmo de layout. Vou colocar aqui que é mais layout. E uma outra coisa também que é um projetinho que está meio que junto aqui, embolado, que seria uma seleção de artigos e estudos de casos mais recentes de alguns temas que eu trabalho. Eu tenho alguns estudos de caso, mas que eu quero dar uma renovada, eu quero dar uma oxigenada. Quais são os riscos boa. principais que eu coloquei? Não consegui identificar padrão que sirva ou padrões sem validade. Então, assim, quando eu coloco essa minha ideia, meu receio é assim, será que eu vou conseguir criar esse padrão? Será que vai fazer sentido isso? Uma proposta, já que ela muda tanto? É, é, será que eu vou conseguir fazer? Porque, assim, de certa forma, padrão eu tenho. O que acontece é o trabalho que eu tenho para revisitar esse padrão, entendeu? Então, assim, um padrão eu tenho vários modelos de proposta, eu tenho vários modelos de. Não está faltando isso. Mas a minha expectativa é assim, que eu ganhe velocidade nesse processo de busca de organização, de revisitação de uma ideia, de linha mestra de um pensamento. E aí, outro risco que eu entendi que pode acontecer, assim, IA não ser a ferramenta mais adequada para alcançar os objetivos almejados. Porque, assim, isso é uma das coisas que eu estou me questionando. Isso cabe à IA ou cabe muito mais a um processo de organização, entendeu? Ou a IA consegue me ajudar nesse processo de organização de uma forma mais rápida. Aí eu deixei em branco aqui os próximos passos para de 30 dias, eu não tive clareza, mas coloquei aqui para esse, como eu te falei, né, está mais ou menos assim, vou botar até uma corzinha aqui diferenciando. São três, eu botei tudo num bolo só, mas são três coisas que estão dentro de uma revitalização, mas senão eu ia ficar com muito projetinho, né? E aí eu acho que, Sim. por mim, eu acabei botando tudo junto, mas eu entendo que talvez tenha ali algumas subdivisões. Pegando um pouco mais essa parte aqui da organização, eu botei o passo a passo, que é resgatar nos arquivos os últimos documentos mais próximos do que se precisa, comparar, escolher o mais próximo, né, do que eu faço uma comparação, e aí capturo os melhores aspectos de cada documento e vou criando ali o que vai ser aplicado no job. Esse é o projeto que é o passo a passo que eu costumo fazer. Então, E vamos. Quer ver? ver o que que tu acha aí. Eu vou Faça dar uma suas olhada. críticas e observações. Posso sair do compartilhamento ou mantenho aqui? Não, não, sai, por favor, que eu vou compartilhar aqui. Eu associei aqui o teu primeiro passo. Ó, eu vou responder a tua primeira pergunta, como sempre, na prática, tá? Uhum. Na questão da organização. Eu estou aqui com o meu GPT aqui, tá certo? E pode ser qualquer ferramenta, tá? Mas eu estou na raiz do meu aqui e tem uma formação minha chamada Gestino Avançar. Quando eu retorno da Europa, deixa eu trazer vocês para cá mais um pouquinho. Quando eu retorno ali da Europa, eu monto um programa, né? Porque o meu network estava frio, e eu montei um programa para poder criar minha subsistência e reativar o meu network, chamado Gestino Avançar. Olha, a mesma coisa você aí, tá, pessoal? Ó, eu vou dar um mais aqui
e vou pedir para a IA procurar aqui, ó. Eu sei que ele está em algum lugar aqui, ó. Eu não sei onde. Eu vou criar Gestino. Tá, ó, já veio algumas coisas aqui, ó. Estoque inteligente, Gestino aula 1, Gestino Desculpa, avançar. isso você fez a busca pelo próprio Microsoft. Não, Pela Microsoft. eu fiz aqui pela IA, ó. No mais, Mas você ó. poderia fazer pela Microsoft também, não? Posso, só que se eu fizer pela Qual a diferença? Microsoft, eu tenho dois trabalhos. Uhum. Eu acho aqui para depois colar na IA. Ah, tá, entendi que por que que você fez isso. Tá. Ó, eu posso abrir aqui, ó, ter aberto aqui, tá vendo? Ó? Eu fui conferir antes para ver se eu tinha alguma coisa do Gestino aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho. Uhum. Aí o que que eu fiz? Eu vou na IA, porque senão eu tenho que pegar aqui e consertar ali. Eu colo dali para cá. Aí o que que eu faço? Eu já faço direto da ferramenta aqui, ó, da IA. Porque eu vou trazer para cá, ó. Por exemplo, esse seu primeiro desafio. Eu vou botar aqui, ó, área de trabalho e vou lá, Gestino. Cara, eu lembro, vou falar exatamente igual a você, ó. Eu lembro que teve uma aula que eu dei sobre o Gestino, cara, que eu mandei muito Gestino, bem. cara, desculpa. Oi? O que que é Gestino? Gestino é o nome do meu programa. Ah, tá. Você não tem aí o Gente e Ação? É o nome da minha empresa, sim. É o meu Gestino Avançar aqui. É uma metodologia, é um outro curso, uma Tá. formação minha. Você tem vários temas aí, não tem? Sim. Eu escolhi um tema aqui para a gente vir para a prática. Uhum. Esse tema é o Gestão Inovadora 2.0, Ah, que tá, entendi. na minha metodologia é o Gestino Avançar. Entendi. Beleza? Fechamos? Aí eu vou vir aqui, ó. Porque eu, igual a você comentou, eu lembro aqui da minha cabeça que lá atrás eu tinha um excelente material que eu falava sobre concorrentes, sobre concorrente. No marketing, eu falava sobre concorrente direto e indireto. E agora eu quero lembrar isso, eu quero falar, eu vou dar uma palestra sobre marketing e eu queria revisitar esse material. E eu quero que a IA me ajude com isso. Casamos aí? Sincronizou? Uhum. Uhum. Fez sentido para todo mundo aí, pessoal? Tá todo mundo comigo? Então, eu vou revisitar lá o material antigo, ó. Eu vou pegar aqui, só me lembro disso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Eu sei que foi no Gestino. Aí eu vou pegar aqui, ó, aula 1, eu não sei onde foi. 2, temas sugerido e venda. E vou anexar. Ó, percebeu a diferença, André? Por que eu estou na IA? Percebeu, pessoal? Eu já estou anexando direto na ferramenta, ó. Ao invés de eu estar aqui no Windows, ó. Eu já estou lá direto nela lá. Já estou no cerne da questão. Aí, olha, eu vou criar o meu cenário. Qual que é o cenário? Tá? Qual que é o meu cenário? O cenário, ó. Eu me recordo que apresentei uma aula de marketing onde eu falei sobre concorrentes diretos e indiretos. Esse é o cenário, certo? Limite. Analise somente os anexos. Só que isso aqui, ó, eu já tô me situando aqui. Eu tenho um bolo de material, mas só eu poderia ter de 10 em 10 aqui, tá? E aí o meu cenário seria diferente, pessoal. Como é que eu começaria aqui o meu cenário? Vou começar a inserir uma série de documentos para fazer uma avaliação, para elaborar
um material atualizado, e aí eu sigo com o meu prompt, beleza? Eu vou botar só esses 4 aqui para a gente processar rápido, para não perder muito tempo processando. Ó, analise somente os anexos, é o meu limite. O meu apoio, leia os anexos e localize tudo que for ligado ao tema concorrente, diretos e indiretos. Apoio, certo? Resultado. Preciso de material didático atualizado para eu dar uma palestra amanhã. Observações. Sinalize onde foi localizado. Ok? Fechei o método claro aqui com prompt. Pode acontecer de nem estar aqui, tá? O que eu estou buscando. Mas eu vou pedir para ele ir lá, ó. Ele foi. Ele está processando aqui, né? Ó, está lendo os documentos lá, ó. Ele está lendo os meus anexos lá. Enquanto ele está fazendo essa leitura, ele tá vendo lá tudo que está ligado a marketing e o que está ligado a marketing, se tem alguma coisa de concorrente direto e indireto. Eu poderia ter jogado aqui, pessoal, viu, André? Eu poderia ter começado uma sequência de materiais aqui. Desde que eu avise a ele, ó, eu vou iniciar uma sequência, o cenário, ó, tá analisando, ó, os anexos, ó, para concorrentes e material didático, ó, tá vendo? Aí eu aviso a ele, vamos supor que você tenha 30, tá? Versões diferentes, tá, pessoal? Eu tenho 30 versões diferentes. Eu vou avisar no meu prompt inicial de que eu estou anexando essas 30 versões, que ao final eu vou dar o comando, eu vou dar a orientação para ele ir absorvendo. Aí ele vai absorvendo Você e vai fala... somente inserindo e depois você coloca o prompt? Eu dou o meu prompt inicial para quê? Para ele só ir absorvendo de 10 em 10, lembra? Porque aqui eu anexo de 10 em 10. No Cloud eu posso anexar mais. Mas aqui, neste caso aqui, até porque a gente está gravando, eu preciso dar a orientação correta, né? Aqui eu só consigo, hoje, nesse dia em que nós estamos gravando, dia 14 de julho, eu consigo anexar de 10 em 10. E aí eu vou ó, ele está verificando a disponibilidade, ó. Tá vendo? Ou seja, ele já está montando a visualização com as imagens, usando ali alguma ferramenta dele próprio, ó. Tá vendo como é que ele está ao vivo aqui? Ele está fazendo, ó, o prompt que eu dei inicial. Ó, eu coloquei temas variados, conteúdos variados, e ele vai me apresentar aqui, ó. Ele já está analisando a imagem, ele já achou alguma coisa lá. E assim ele vai fazendo com os 30, porque à medida que eu vou anexando os 10, ó, ele está analisando o slide 81. Ó. À medida que eu vou anexando os de 10 em 10, se eu já dei um prompt inicial, ele está absorvendo esse conhecimento. Ele está lendo e absorvendo. Até que eu dê para ele o passo 2. O passo 1 que eu quero aqui no método claro, qual é? Que ele só absorva o conhecimento. Então, qual que é o meu cenário aqui? No teu caso aí do Gente em Ação. Eu preciso reestruturar meu cenário. Vou reestruturar todo o meu material didático. Limite. Limite-se a absorver somente o material anexado. Ok? Apoio. Eu vou anexar de 10 em 10. Resultado. Para essa rodada, tá? Para esse looping, para esse primeiro resultado. Eu vou... Me avise quando finalizar a absorção do último conteúdo.
Observações. Não insira nada além do que eu estou anexando. Pronto, aí você começa os 10. Deu 10, 10, 10, 10. Você vai anexando, tanto quantos forem. No final, você vai dizer, finalizei. Aí ele vai te perguntar, sabe o que ele vai te perguntar? Qual o próximo passo? Aí você vai para o segundo prompt. Ó, agora eu preciso que você faça uma leitura geral. Próximo cenário. Preciso que você faça uma leitura geral. Ó, esse é o sprint. A gente já está criando um sprint, ó, na prática. E ele está vendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está verificando aqui, ó, ocorrência indireto e gerou miniatura de PDF, ó. Ele já está vendo aqui. Ele já inspecionou o conteúdo, ele já renderizou aqui os slides, ó. E a gente está fazendo tudo ao vivo aqui, tá vendo? É isso porque eu botei 4. Eu poderia ter colocado aqui 50, pessoal. Eu poderia ter anexado aqui, André, 50. E todos esses anos que você tem da ação, da gerando ação, você pode estar anexando aqui. Por enquanto, só absorve, você manda ele. E aí, o que você vai fazer aqui? Você cria um projeto para isso. Qual o nome do projeto? Por exemplo, pode ser reestruturação de material didático. Eu posso aqui, ó, tá vendo que ele está trabalhando? Ele está trabalhando aqui. Lembra que eu falei que eu criei um diretório aqui independente? Eu vou diminuir aqui, ó. Sabe onde ele está trabalhando? Ele está trabalhando aqui, ó, no chat, ó, na linha de chat. Ele está trabalhando aqui. Quando ele finalizar isso aqui, ele vai apresentar uma linhazinha nova aqui, ó. O que eu vou fazer aqui com essa linhazinha nova? Eu vou pegar aqui, ó, e vou mover para o projeto tal. Eu não vou mover para o projeto. Eu não estou criando agora do zero. A gente vai aqui em cima, ó. E novo projeto. Ó. Percebe? Ó, já vou criar aqui, André, de propósito, ó, novo projeto. Qual? Eu vou criar aqui, ó. Exercício, encontro 4. Beleza? Ó, criar projeto. Criei o projeto ali, está aqui o projeto. O que eu tenho nesse projeto aqui? Aqui dentro eu tenho o que aqui? Por enquanto, o que eu tenho aqui? Ó, o programa de startup lá, ó, que eu estava vendo, tá vendo? Ué, mas e aquilo que nós geramos lá? Tá onde? Nós não geramos aqui o resultado? Estacionamento gratuito, programa, onde é que está tudo aquilo que ele estava gerando? Ó, concorrente direto e indireto, ó. Eu clico lá nele, ó. Tá aqui o resultado. Ele gerou, ó. Aqui a linhazinha nova, ó. Tá todo mundo acompanhando aí? Ó, tá aqui, ó, concorrente direto e indireto. O que é isso aqui? É o que eu pedi para ele processar, o prompt que nós fizemos ao vivo. O que ele trouxe como resultado, ó? Ele visitou lá, ó. O conteúdo principal está no arquivo, ó. Por que ele me trouxe isso aqui? Que eu pedi para ele sinalizar, lembra? Ó, localize tudo que for lá. Ó, observação. Sinalize onde foi localizado. Tá aqui, ele está sinalizando para mim, ó. Tá vendo, ó, André? Tu não precisa ficar procurando, ele vai sinalizar para você onde foi. Ó, sinalizei lá no Gestino Avançar Programa Slide. Opa, então peraí, o que eu quero tá aqui, ó. Gestino Avançar Programa Slide. Ele vai sinalizar para você. E ele já trouxe aqui, ó, ele seguiu o prompt que eu dei, de propósito. Onde o conteúdo foi localizado? Tá aqui, ó. Ele trouxe aqui o slide 30 do arquivo. Tu imagina, olha o poder que tu tem aqui. André, tu mandou 20 anos de empresa aqui, ó. Ele vai te dizer onde foi localizado, qual arquivo. Ó, o anexo. Nesse anexo aqui, qual o slide? O slide 30. 31, 32, ó. Tudo isso fala sobre concorrente, ó. Ó. Ah, eu achei também no Gestino Avançar 1, na aula 1 também tem sobre concorrência.
Ah, ó, no vendas, ó, nem eu sabia que tinha tudo isso nesses materiais, tá? No venda inspiracional do Gestino também tem matriz de análise competitiva, ó. Eliminar, elevar, reduzir e criar produto, ó. Temas sugeridos, ó. Como Nesse eu falo, momento, então, Renato, desculpa interromper. Nesse momento, então, ele está somente localizando. tá, ele só localizou. Tá. Lembra? Porque eu fiz o exercício aqui com pouco, mas poderia ter muitos. Tá. Aí, num segundo momento, o que, que vocês vão fazer? Vão fazer o que eu dei na continuidade aqui do prompt, ó. Que foi, ó, analise, leia, e aqui, e aí, ó, preciso, isso aqui seria a segunda rodada, vamos dizer assim, tá? Que você daria aí, André, no teu, ó. Que aí sabe que, ó, ele já deu essa rodada aqui para mim, ó. De propósito, eu pus aqui, ó o material didático aqui atualizado, ó. Sobre o quê? Concorrência direta e indireta, tá aqui, ó. E ele pegou exatamente o que ele encontrou lá, ele não saiu de lá, ó. Coca-Cola e Pepsi, Coca-Cola e Dolly. Cara, vamos ver se isso está certo? Vamos ver, vamos ver? Tu sabe que eu gosto de desafio, né? Quem sabe faz ao vivo, não é isso? O que ele falou aqui, ó? Slide 30, 31, 32. Vamos lá, nele lá? Eu vou aqui, ó. É aqui que ele falou, né? Ó, vou abrir esse cara aqui. Estão vendo minha tela aí, né? Tô com a tela cheia. Vamos. Programa Gestão Avançado. Vou lá para o slide 30. 30 e 31. Vamos ver se essa IA tá danada. Opa! Slide 30. Do que ele está falando aqui? Sem forças. Aí, André. No meio de 500 páginas que eu anexei aqui, aí, ó. Os concorrentes. Lembra aqui o resultado que ele apresentou? Vou voltar aqui, ó. Ó, ele fala de quê aqui? Exemplo o quê? Dos anexos? Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola e Dolly, certo? Vamos lá de novo? 31 e 32. Quem está aqui? Coca-Cola e Pepsi. E quem está no outro? Ó, é poderoso demais, cara. Uhum. Todo mundo alcançou aí? Olha, no meio de 500 páginas, ó, aqui, ó. E aí eu continuo. Olha como é que é o material antigo, ó. Tu vê aqui as ameaças de novos entrantes. Aí, André. Ó, aqui que legal, ó. Olha o que ele trouxe aqui, ó. O poder do comprador, para falar das 5 forças de Potter, ó. Teletrim, tá vendo a evolução, ó. Olha aqui o smartphone. Aí vamos ver se ele atualizou o material lá. Ó, ele trouxe aqui, explicação para a palestra, concorrente, tal, pá, pá. Pô, legal, Renato. E agora, o que eu faço com isso? Certo? Seria a próxima pergunta, não é? Para ir para o sprint lá dos 30 dias. Não está aqui o material didático, não está aqui? Eu vou colar aqui, tá? Vou botar só pouca coisa, só para a gente... Vou dar um prompt para ele aqui, ó. Crie um prompt para eu copiar e colar no Gemini, gerando o primeiro slide. Esse é o cenário, tá? Ó, qual o limite? Para não ficar uma coisa muito grande, foque somente no item 1. Qual o item 1? Ó, concorrente direto, certo? Concorrente direto. Qual é o apoio? O apoio. Siga as orientações do novo material gerado acima. Resultado: prompt pronto para copiar e colar no Gemini, podia ser no Gama, podia ser no notebook LM,
Podia ser em qualquer outro, tá? Por acaso, eu estou colocando aqui o Gemini. E dei o prompt. Olha, no meio de tudo aquilo que nós fizemos, e aí, é claro, André, se eu posso aqui, André, pegar aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui? Eu posso só copiar isso aqui, ó. Eu estou com o material todo aqui, ó. Eu venho aqui no Notebook LM, por exemplo, que é uma outra ferramenta. Ó, tá vendo? Notebook LM. Vou repetir o que eu fiz, tá? Eu só copiei aqui, ó. Copiei aqui. O que eu copiei aqui, ó? Copiei o novo material didático, tá certo? Tá todo mundo comigo aqui? Sim ou não? Sim. Ó, só copiei o material aqui, ó. Tá? O novo material didático. Copiei aqui, ó. Para a palestra. Tá? Ó, vou dar um comando aqui, só copiar, ó. Copiei. Vou vir no notebook aqui, ó. Enquanto ele está gerando lá o prompt, tá? Vou criar um novo. Esse aqui vai demorar mais. Ele vai estar completo, né? E, ó, inserir. Tá aqui a fonte, ó. No notebook LM. É outra ferramenta. Eu só vou dar um clique aqui, ó. Depois pode voltar a gravação, pausa, e já aproveita e já mexe no notebook LM, ó. Tá aqui, ó. Além do óbvio, guia de análise estratégica da concorrência. Olha como é que isso é poderoso. Ó, apresentação. Ele já está gerando aqui, ó, um novo material didático atualizado, André. Um novo PowerPoint para eu fazer a palestra. Enquanto isso, aqui, o que ele tinha que gerar aqui, ó? Um prompt, lembra? Para o Gemini gerar o slide, lembra? Sim ou não? Tá todo mundo comigo, ok? Sim. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar aqui também, ó. Vou pegar esse prompt que ele criou aqui, ó. Vou copiar aqui. Vou abrir aqui, ó, o meu Gemini. Ó, Google Gemini. De novo, poderia ser o Gama, poderia ser qualquer outro. Ó, copiei o prompt que ele mesmo me gerou lá, tá, pessoal? Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Pronto, André. Tá o Gemini trabalhando para mim, o Notebook LM trabalhando para mim, o GPT trabalhando para mim, fazendo o quê? Criando um novo material didático falando sobre concorrente direto e indireto, com tema atualizado. Ou seja, ele usou a minha base metodológica, que eu anexei lá no início, e está criando um novo material aqui, ó. Está rodando, ó. E aqui também está rodando. Enquanto eles estão rodando, ó, ele já até criou um open aqui, ó, enquanto está open. Ele está gerando, mas já criou um open aqui, ó. Ele está criando lá o slide, ó. E, de novo, eu coloquei blocos curtos para poder dar tempo aqui, né? Ó, já criou aqui, André, ó. O slide está pronto. Ó, concorrente direto disputa o mesmo cliente. Lembra, ele só criou o item 1, concorrente direto. É a empresa que oferece um produto ou serviço muito parecido para o mesmo perfil de cliente e no mesmo momento de compra. Quando o cliente compara a minha empresa diretamente, quais critérios utiliza para escolher? Vamos revisitar aquele material antigo meu lá? Só para a gente fazer um... Vamos para o exercício bacana, né? Ó, concorrente direto. Vamos ver o que ele vai falar de concorrente direto. Ó, concorrente, o núcleo. Ó, olha a abordagem, totalmente diferente, né? Ele está falando das forças de Potter, ó, do poder do comprador, isso tudo ameaça de substituto, poder do fornecedor e o marketing. Vamos voltar lá no concorrente. Cadê? Concorrente. Concorrente ou núcleo. Ó, mas será que são só diretos? Ó, olha a abordagem dele. Ó, o maior dos impactos, os diretos. O que é o concorrente direto?
Aqui concorre direto, refrigerante com refrigerante. Exemplo, Guaraná versus Coca-Cola, refri com refri. E o indireto? O indireto não podemos deixar, os semelhantes. É matar a sede, e aí sucessivamente. Ó. Ele gerou uma coisa totalmente nova aqui, ó, para mim. Ó. Que concorrente direto? Coca-Cola e Pepsi, disputa. Eles disputam. O que eles disputam? É o mesmo produto, mesmo público, no mesmo momento. O concorrente direto é fácil de enxergar. O desafio é entender por que o cliente escolhe um e deixa o outro. Ó, ele abordou uma parada totalmente diferente. E aqui ao lado, eu tenho um material complementar, o porquê que ele fez. Ó, baseado no prompt que eu dei. Qual o prompt? Que eu copiei de lá. Ó. Da onde saiu esse prompt aqui? Todo mundo lembra? Daqui, ó. Né? Saiu daqui, ó. Só copiei e joguei lá. Enquanto isso, ele está gerando aqui, ó, até o final da aula, eu acho que ele vai gerar aqui toda a minha palestra. Qual é toda a minha palestra? Todo o novo material didático. Qual todo o material didático? Isso aqui, ó. Estou revisitando, tá? Para a gente retomar o sprint. Viu como foi bom, André? A gente já está emendando aqui no sprint para 30 dias, ó. O resultado que ele lá do meu material didático, de tudo aquilo que eu anexei. Ele criou um índice aqui para mim e logo em seguida ele já criou material didático. Pô, Renato, mas isso aqui meu aqui, ó, vai aqui, pô, cara, eu acho que vai dar umas 100 páginas. Beleza. Então o que eu faço aqui, ó? Prioriza. O que eu vou priorizar? Quero priorizar o anexo? Eu quero priorizar onde foi localizado ou eu quero priorizar o conteúdo? Eu copio aqui, ó. Vamos supor que aqui, nesse nosso resultado aqui do sprint que eu vou construir, que aqui, vamos supor que tem um bloco gigante, muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, ó. Copiei aqui, tá? Vou colar. Aqui, ó. Ó. Só colei. E eu vou lá para o final dele, ó. Vou para o final da colagem, ou melhor, vou para o início aqui do que eu colei, ó. O que eu colei aqui? Eu colei todo aquele imbróglio lá, que está lá em cima, lá, ó. Que eu não estou entendendo nada, porque tem muita coisa, eu não consigo dar conta daquilo tudo. Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar aqui e vou falar para ele, ó, resuma. Ó, vou botar uma tralha aqui para ele, ó. Resuma. Ainda está muito longo. Pense como um consultor empresarial sênior. Ó, limite, tá? Resultado. Me apresente um plano de execução melhor. Apoio. Use o conteúdo que acabei, olha só, de colar. O problema é que às vezes a gente fica pensando em pirotecnia, mas eu estou fazendo na prática, que como é simples, como método claro, é simples. Observação. Não traga novas informações. Por quê? Senão, ele cai naquele looping lá, lembra? De começar a alucinar. E vou dar o prompt aqui para ele, ó. Ele está pensando lá. Eu vou fechar o Gemini aqui, tá? Ok aqui? Vou fechar aqui, ó. E ele está trabalhando aqui, só para poder liberar minha máquina, que meu computador eu tô no limite. Ó, já gerou lá, ó. Olha lá que legal. Tá todo mundo vendo? Deixa eu diminuir aqui e aumentar um pouco a tela. Ó, vou aumentar, ó. Aquele imbróglio todo, ele gerou um resumo executivo para mim, ó.
o conteúdo está concentrado em 3 frentes: base conceitual, diagnóstico e análise, e aplicação comercial. Ó, já ficou mais fácil. Aquelas 100 páginas que eu tinha para ler, cara, o que eu quero aqui realmente? Está todo mundo me acompanhando aí? Ó, e como um consultor empresarial, ele já me sugeriu aqui, ó, um plano de execução recomendado, ó. Cara, vai para a primeira etapa primeiro, apresenta o cenário competitivo, usar o slide de 30, da página 30 a 34, apresentar nesta ordem, ó. Ele mesmo já criou aqui. Olha como isso é poderoso. Tá claro aqui, pessoal? Tá todo mundo comigo aqui? Sim. Sim. Ó, ampliar a visão, ó, conduzir o diagnóstico, etapa 4. O que eu quero primeiro? Ó, estrutura final da apresentação. Bloco 1, quem são os concorrentes? Bloco 2, quais forças? Aí eu falo assim, olha, vou colocar aqui para ele, ó, as forças já está pacificado. Cenário, tá? Limite, não quero abordá-las. Apoio, não traga, ou melhor, apoio, use o último resumo. Eu posso colocar aqui também, use tudo que encontrar relacionado, posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Eu estou só colocando um prompt que seja rápido para a gente poder vir aqui ao vivo, tá bom? Ó, use o último resumo, certo? Como apoio. Beleza? Tá todo mundo aqui? Resultado. Me apresente um novo e moderno conceito. Observação. Não traga novas informações. O que eu estou pedindo para ele aqui? Ó? Eu não quero falar de Potter. Dente, ele está trabalhando. Renato, desculpa, eu não sei se eu mosquei aqui, mas eu não consegui entender quando você coloca que não quer novas informações, mas você pede uma questão atualizada e moderna dentro do teu material, mas e se você não tiver no teu material? Então, boa pergunta. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. Ó, não traga novas informações, a não ser que você não encontre o necessário. Entendido. Fechou. Compare e contraste. Vou dar mais uma pitada aqui, ó. E vou dar um Enter. Vou repetir. Ó, não tem problema eu repetir esse comando, viu? Ó, dei lá, ele tá lá, ó. Ó, foi lá, ó. Já atualizou, ó. Novo conceito, mapa de disputa de valor. As 5 forças fica fora da palestra. O foco passa a ser mais atual, prático e comercial. É entender quem disputa o cliente, como o mercado compara as ofertas e o que a empresa precisa mudar para aumentar a percepção de valor. Cara, isso é ou não é fantástico? Olha aí, isso é ou não é um saco sem fundo de conhecimento? Agora, vamos lá. Volta um pouquinho. Isso aí, por favor. Aí ele está te trazendo ali. Fala um pouquinho mais, por gentileza. Eu me perdi aqui. Onde acabou de surgir a primeira parte que surgiu dessa última. Acho que é isso aí. Isso, então fica de fora da palestra. Beleza. Aí o foco passa a ser mais atual, prático e comercial. Mas aí você precisa de uma fonte. Você consegue, então, solicitar qual fonte que tirou esse material, né? Eu acho que Sim, você fez isso até na última aula. Tá, sim, perfeito. podemos inclusive agora, ó. Ó,
Inclusive, devemos fazer isso, né? É. Quais foram as fontes que você consultou? Não vou... Opa, eu ia botar construir, mudei para consultar. Ó, quais que você consultou? Tá vendo como é que às vezes o prompt é um comando direcional simples? Nós estamos aferindo, olha lá, André. Ó, ó, a resposta, ó, simples, ó. O conceito foi uma reorganização. Coincide com o que você comentou lá no início do nosso sprint? Sim. Do conteúdo desses 3 primeiros anexos, sem acrescentar teorias externas. Aí tu fala assim, pô, Renato, mas eu queria dar uma repaginada, né, pessoal? A gente tem um material nosso. Aí, ó, olha aqui, cenário. Preciso atualizar este material. Cenário. Certo? Qual é o próximo? Limite. Consulte uma fonte externa segura, atuando como consultor empresarial do Sebrae. Apoio. Busque na internet. Por que eu estou colocando esse apoio aqui? Porque eu não acionei o plugin aqui, ó, para ele ir para a internet. Então, estou botando aqui como apoio, certo? Ok? Apoio. Resultado. Apresente um resumo executivo atualizado dentro do contexto. Observação. Não acrescente nada fora do contexto. Olha como muda. E vamos deixar o bichinho trabalhar lá para a gente, ó. E foi lá. Isso a gente está construindo o nosso sprint, tá? Isso é o assunto desse encontro, tá? A gente está ao vivo aqui construindo o nosso sprint, que é essa etapa aqui, ó. Nós estamos falando exatamente dessa semana aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Nós estamos aqui, ó, enquanto ele está pensando lá, tá? Ó, nós estamos aqui no sprint dos 30, ó. Vou botar para cá, atrapalhar menos, ó. Arquitetura do sprint. A aplicação que você vai levar para a sua rotina, qual é? O desafio que vai ajudar a resolver, qual é? As pessoas beneficiadas. Semana 1, consolidar o que já funciona. Semana 2, uma nova aplicação. Semana 3, multiplicar, né, o impacto. E a 4, avaliar o ganho real. Nós já estamos fazendo aqui esse sprint de 30 dias aqui agora. Tá todo mundo comigo? E vamos lá ver o que ele trouxe para nós aqui, ó, de resultado. Ó, pensou por 40 segundos. É ou não é fantástico isso? Olha, eu sou apaixonado por isso. E por vocês também. Ó, resumo executivo atualizado. Mapa de concorrência. Da onde ele tirou isso? Aqui, ó. Por que será que ele foi lá? Você deu o comando, né, no prompt, pense como um consultor Ó, Sebrae, né? aqui, ó. Atuando como consultor Sebrae, tá. Eu quero que o meu material seja padrão IBMEC. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero isso aqui, não. Eu quero esse padrão aqui, FGV. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Sebrae, tá? FGV. E vou dar Enter.
Cara chato, né? É isso. Esse é o negócio chato da gente fazer. Aí, enquanto ele está pensando, vamos avançar aqui, que eu estou com horário também, preocupado com a hora. Mas estamos no horário bom e a aula prática está boa, né? O sprint aqui está comendo solto. E aí, dentro do nosso contexto do sprint, enquanto ele está pensando ali, tá? Ficou claro aqui esse sprint, olha, que a gente deve construir, é o que nós estamos fazendo aqui agora ao vivo na prática, tá? A aplicação que vou levar minha rotina, acabamos de construir aqui. E aí aqui, ó, eu tenho a execução do sprint na semana 1. Como que eu vou consolidar isso, né? Consolidar o que já funciona. Qual é a aplicação que eu vou continuar usando? Ou seja, daqui, vamos voltar lá? Daqui do que ele está me trazendo aqui, ó, já trouxe. Daqui o que ele está me trazendo aqui, o que eu vou continuar usando? Deixa eu ampliar aqui. Ó, resumo executivo, ó. Atualização, olha de onde ele trouxe. Ó, olha o nível que eu estou trabalhando. Conceito atualizado. O que é concorrência? Concorrência é o conjunto de empresas e alternativas que o cliente considera antes de decidir como resolver sua necessidade. Ó, isso é fantástico. Compare e contraste. Olha aqui, ó, material original. Abordagem atualizada. É ou não é poderoso? Ó, concorrentes diretos, concorrente semelhante. Ó, abordagem atualizada já não chama mais concorrente semelhante, ó. Já chama concorrentes indiretos semelhantes. Por quê? Porque agora eu já tenho no conceito do marketing 8P, não. Eu agora no marketing, ó, vamos ver quantos P's tenho num conceito atualizado de marketing. Vamos ver na prática. Eu nem sei mais quantos. No meu lá, eu trabalhava com quantos? Vocês lembram? Eu lembro. Ó, eu trabalhava com 8. 8. Vamos ver quanto ele vai trazer. E 8, tá? Vou trazer para cá, ó. Ó, vou voltar lá no material lá. Aqui a gente faz ao vivo. Ó, 8. Olha quantos eram. Tá vendo aí? Eram 4. Não é poderoso? Agora nós vamos voltar lá, ó. No cara, olha aqui, ó. Ó, base consolidada, 4. Base clássica, mas pode apresentar evolução para 7. Ó, segundo quem? Ó, 2024, ó. 7 P's. Quais são os 7 P's? 1. Aí eu vou dar uma complicada, ó, os 7, tá? Eu vou complicar mais um pouquinho, ó. Adapte para o mercado de startups. Está vendo a evolução, como eu vou evoluindo para onde eu quero? Eu conduzo os comandos direcionais aqui. Por que eu coloquei isso aqui de propósito? Ó, porque aqui ele fala dos 4 P's, fala da SWOT, papapá, fala das abordagens, aqui as ações de marketing, né? E aí aqui, o que eu quero que ele fale? Ó, os 4 P's voltado para o marketing, ó. Ele já incluiu um negócio que eu nem contemplo aqui, ó, que é o MVP. Ó, olha aqui, a brincadeira já começa a ficar interessante, olha. Ó, não basta ter um produto inovador, a startup precisa demonstrar que resolve uma dor real. Ó, isso tudo em cima do quê? Da palestra lá, ó. Aí ele já tá incluindo aqui, olha só como é que vai a variação. Ó, olha como é que eu vou derivando aqui, ó, do mercado que eu não conheço nada, ó.
comunicação vira aquisição e educação, distribuição e entrega. Ó, e o principal para mim agora, ó, compare e contraste. Produto pronto no marketing tradicional. Produto pronto no marketing para startup. MVP e evolução contínua. É ou não é poderoso isso? No marketing tradicional, preço definido. No marketing para startup, modelo de receita testado. Cara, eu posso vir aqui, ó, adapte para o marketing da biomedicina. Eu não entendo nada de biomedicina, especificamente falando. Ele vai desdobrar aqui, vai te trazer um conceito final. E um detalhe, aí eu pego isso aqui, ó, copiei, vou aqui no Gemini, ó, vou aqui no Gemini, ó, vou aqui no Gemini, dou um Ctrl V aqui, ó, e peço para ele criar uma imagem. Pronto, enquanto ele está criando uma imagem aqui, sabe onde nós vamos? Aqui, ó. Sabe onde é que eu estou aqui? Tá todo mundo comigo? Eu estou no Notebook LM. Sabe o que ficou pronto aqui, ó? Todo o meu conteúdo, ó, tá pronto. Ó, revisado com conceito atualizado e moderno aí, ó. Ao vivo. Não estou fazendo propaganda de nenhuma ferramenta aqui, tá? Eu Renato, poderia... som? Por favor. Esses slides, esse template foi criado por ele, da Foi inteligência. criado por ele. Tá. E se eu tiver um template de um determinado parceiro que eu tenho que usar? Ele Aqui, transforma, eu ó. jogo ali o template, ele vai jogar também, fazendo tudo isso por mim. Vai aqui, ó. Adicionar fontes, ó. Ó, eu posso enviar arquivo, eu posso copiar o site do tomador de serviço, eu posso copiar um link do YouTube. Por exemplo, se eu enviar o arquivo, o template, ele vai transformar todos os slides em. Uhum. Vai, E você recomenda a ferramenta para isso é melhor? É o Gemini ou o Notebook LM? não, Ou nesse os caso, dois? assim, eu uso o notebook LM, tá? O Gemini, ó, ele vai criar a imagem aqui para mim, ó. Sabe o que ele fez aqui, ó? Com base nas características, aqui, ó, resumo dos focos. Agora eu vou falar para ele aqui, ó, gere a imagem. Isso, olha o que é pedir, olha o que é pedir aleatoriamente, ó. Isso é pedir aleatoriamente, olha. Ele está criando a imagem. Enquanto isso aqui, ó, só para a gente, para nós nos deleitarmos aqui, ó, quem é realmente seu concorrente? Olha isso, ó. Vê se tem alguma semelhança com isso. Olha, vamos pegar um ponto comum aqui, vamos pegar aqui, olha isso aqui, concorrente direto e indireto, olha, os 4 níveis de concorrência, olha isso aqui, ó, olha isso, o radar competitivo na prática, momento do almoço, tá vendo? O cliente toma decisões em camadas, olha cara, olha só o que eu tentava lá atrás transmitir olha, vou começar aqui a contar, tá? Eu começar, ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides. Aqui já deu, aqui já é Potter, né? Então, em 6 slides, ó, olha o que ele fez. De uma forma muito mais didática. Ele criou num slide, ó. Qual é a dor do cliente? Tá vendo? O momento do almoço é a dor do cliente. E aí ele continua a brincadeira, ó. Ó, preço radicalmente... Ameaça invisível. Novos entrantes. Ó, vamos pegar o slide correspondente. Olha os novos entrantes aqui, ó. As ameaças invisíveis, ó. Material atualizado, novos entrantes. Ó, 4 níveis da concorrência. Novos entrantes. Aqui, ampliando as 5 forças. Raio-X.
Ó, o jogo do valor. Ó, o eliminar, reduzir, ele já mostra a matriz da inovação aqui, ó, de framework. Então, se eu falava isso lá atrás de uma... Cara, eu dava tanta... Tinha que dar tanto conteúdo para chegar numa matriz dessa que aí fez assim, ó. Né? E aqui, ó, enquanto isso, nosso amigo aqui está gerando uma imagem, o Gemini. Tá? Então, isso aqui, ó, daqui, voltando para o nosso material atual, tá? Qual aplicação eu vou continuar utilizando desse sprint, desse exercício, tá? Em qual tarefa, em qual rotina? Depois eu vou mandar isso lá no grupo, tá, pessoal? Quantas vezes na semana? Qual ajuste eu farei melhor para melhorar o resultado? Da onde eu tiro esse ajuste? Daqui, né? Onde é que eu vou visitar isso aqui, ó? Eu vou tirar daqui, ó. Lembra daquele imbróglio que tinha lá? E que ele resumiu para mim, ó? Aqui, ó. Ó, resumo executivo, ó. Lembra? Ó. Daquele blocão que tinha lá, vou voltar lá, tá? Tô voltando, construindo a linha de raciocínio, tá? Ó, não, ainda não é aqui, ó. É aqui, ó. Ó, aqui, ó. Quais foram as... Não, é o outro ainda, ó. Tá vendo? Não dá nem para se perder. É só ir voltando na linha de raciocínio, ó. Ó. Tô só voltando, não tô fazendo nada, não tô dando comando nenhum. Ó, aqui, ó. Opa. Aqui, ó. As forças é aqui? Não, ainda não é. Aqui já é um outro, já é um refino. Não era isso aqui. Opa, aqui? Não, ó. Ainda não é. Porque onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar naquele resumo que eu tinha uma maçaroca de informações e que eu precisava resumir para eu ganhar tempo, sabendo o que eu vou trabalhar primeiro. Ó, tá aqui, ó. Lembram-se? Ó, aqui, ó. O conteúdo está concentrado em 3 frentes. Ou seja, aquelas 2.000 páginas estão concentradas aqui, ó. Então, ó, voltando para o nosso material aqui, ó. Qual ajuste eu farei? Semana 2. Qual a nova tarefa vai receber apoio? Que apoio? Aqui, ó, tá aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Qual apoio? Eu vou lá no slide 30 e 38. Eu posso pegar esse slide aqui, ó, e posso colar lá como apoio e mandar ele atualizar aqui, ó. Tá vendo a brincadeira? Como é que eu vou atualizando? E eu posso mandar ele atualizar aqui? Não precisa, eu posso mandar ele atualizar aqui primeiro, igual nós fizemos. Por quê? Para eu não ficar indo e voltando. É racional que eu siga primeiro uma linha até eu saber o que eu quero. Lembra aqui, ó? Por isso que eu fui descendo, ó. É exatamente o que o material está orientando aqui, ó. Qual será o primeiro teste? O resultado que eu quero alcançar? Ó, a expansão do sprint. Tá vendo? Quem poderá se beneficiar? E aí eu continuo evoluindo aqui. E aí daqui, né, como você bem falou, é evolução. É evolução do quê? Disso que nós estamos construindo aqui, ó. Ó, ele gerou a imagem aqui, olha aí, ó. Ó. A imagem que ele gerou aí, ó. Marketing tradicional e o marketing para startups. Cara, isso é ou não é um diferencial? Eu cheguei isso aqui através de um prompt aleatório? Não, nós construímos isso aqui. Olha que fantástico isso. Isso não causa um impacto bacana para um cliente? Olha isso. E aí eu pego aqui, ó, o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar isso aqui, ó, posso, por exemplo, eu ganhar tempo, não ficar de muito reme-reme, eu copio aqui, ó, já está aqui, pum, eu venho aqui na minha lâmina, cadê o... Não, quero lá na outra, lá, na Antigona, tá vendo isso aqui? Eu pego isso aqui, ó, pego esse camarada aqui, apago e copio aqui, ó, pronto. Atualizei meu material. Eu vou escolher os pontos que eu quero atualizar. Eu não preciso, de repente, trocar tudo, ou se eu quero trocar tudo, aí eu já venho para cá, ó. Ó, eu baixo aqui, ó, baixar PowerPoint, ó. Ele já baixou tudo isso aqui, tá aqui, ó.
A gente faz ao vivo aqui, ó. Download, ó. Aí ele aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, tá o material atualizado. Ele vai abrir ali, ó. Aí, ó, ele aí, ó. Na tela. Ah, concorrência. Quero incrementar esse slide aqui, ó. Eu dou um Ctrl V. Pronto. Tá aí, ó. Na tela. E assim eu vou construindo. Ó, notebook LM. Marketing tradicional. Só para a gente reconstruir o raciocínio, ó. Pode falar, André. Esses slides, essa apresentação criada pela ferramenta, a gente consegue editar o texto Sim, e o aqui, ó. fundo consegue, né? É editável, né? É editável. Tá? Aí eu acho que você já transformou em figura, aí acho que não vai dar. Não, aqui não. É. Aqui Mas, não. por Aqui eu exemplo, já aí tenho o você PowerPoint. consegue. Aqui Hã? eu consigo. É porque aqui agora eu já colhei uma figura, né? Sim, sim. Tá? Então, olha, mas qual que é. Vamos construir de novo aqui, ó, a linha de pensamento, só para a gente não misturar cá com lá, tá? E voltando para cá para o material, ó. Que a gente já estava falando de indicador. Vamos voltar para cá, né? A arquitetura do sprint aqui, ó. Olha então, consolidando a nossa linha do tempo aqui, ó. Tá? Eu vou voltar lá, vou voltar lá. Deixa eu diminuir aqui só para pegar a barra de rolagem, ó. Voltei para o ponto zero, ok? Ó, voltei para o ponto zero, ó, tá? Criei uma linha aqui, ó. Tá todo mundo vendo uma linha aqui, ó? Eu quero aproveitar isso aqui. O que eu vou fazer? Então, vou criar um projeto. Qual o nome do projeto? Exercício. Tá todo mundo comigo? Exercício, ó. Encontro 4. Tá aqui o projeto, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o que eu criei novo. Vou mover para o projeto. Qual projeto? Ó, novo projeto. Qual o nome do projeto lá? Deixa eu tirar daqui da frente. Ó, eu repaginei, trabalhei, e agora eu decidi que ficou legal, ficou show. Eu vou consolidar esse projeto. Eu vou mover ele para um projeto aqui. Qual projeto? Que eu criei lá, ó. Exercício 4. Pronto, está aqui, ó, na raiz. Ó, deixa eu tirar esse startup daqui, só para não causar poluição visual. Ó, voltei no meu GPT, tá tudo do zero aqui, tá? Cara, cadê aquele... essa é a intenção desse encontro, tá? Ou seja, tô consolidando aqui, ó, a minha arquitetura do meu sprint aqui, ó. Tô consolidando a minha promptoteca. Cara, cadê aquele estudo que eu fiz lá de concorrência, que ficou sensacional? Eu coloquei lá no projeto concorrência. Ó, tá aqui, ó. Exercício encontro 4. Eu clico aqui, ó. Clico. Tá tudo aqui, ó. Do jeito que nós paramos, ó. Ó. Aí eu fui contratado por uma construtora. Vou colocar aqui, ó, Adapt. Ó, cenário. Fui contratado por uma construtora de médio porte. Preciso que atue como um consultor empresarial sênior especializado em marketing imobiliário. Apoio. Consulte materiais específicos. Vou complicar mais. Ó. Consulte materiais em canais específicos do ramo. Certo? Resultado. Um resumo
para uma palestra de sensibilização de 15 minutos. Observações. Seja criativo e ousado. Falando de marketing, né? Eu estou dentro daquele meu projeto lá que eu estava falando só de concorrência, tá? Olha o que ele está fazendo agora. Ele tá atuando como um consultor especialista em marketing imobiliário. E ele vai fazer um resumo. Olha, já está. Ó, e qual foi? Olha o limite que eu dei para ele. Consultar somente material específico do ramo. Olha aqui, ó, o que ele está consultando, ó. Abrainc, só fonte que tem conteúdo da área da construção civil. Ó, jornada digital, ó. Já está viajando aqui, ó, o meu superpoder. Eu estou pegando o meu marketing, meu materialzinho lá de 2018. Esse não. Estou pegando aqui esse meu materialzinho lá de 2018. Pô, fechei o errado. Bom, enfim. Estou pegando o materialzinho lá de 2018, que estava lá todo mequetrefezinho, falava de Potter, muito mal, 4P, e já transformei aqui, ó, uma palestra de sensibilização no segmento imobiliário. Fonte, ó, Brain, específico da área da construção civil, ó. O cliente não compra o imóvel, compra a coragem de mudar de vida. Olha só no título ele já foi o quê? Ousado. Por quê? Porque eu pedi para ele, ó, a observação, seja criativo e ousado. O título ele já foi ousado, ó. Tema da palestra. Desejo existe, o que falta é segurança para avançar. É impactante, não é? A construtora acredita que está vendendo metragem, pá. O cliente sente que está decidindo onde sua família vai viver, pá. Os 3 movimentos do marketing imobiliário atual. Ó, ele já me trouxe os 3 movimentos do marketing imobiliário atual. De onde ele trouxe isso? Ó, somente da Associação Brasileira das Incorporadoras. E da Brain. Ó, comunicação tradicional, comunicação orientada ao comprador. Olha, da campanha para a jornada, da promessa para a prova, a oportunidade da construtora de médio porte, estrutura, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu vou copiar. Eu estou satisfeito com isso aqui? Provocação, os 3 movimentos. Não, eu não estou satisfeito. Ó, incremente mais a... Qual foi o primeiro lá que nós falamos que eu falei? A provocação. A provocação. Seja disruptivo. Adoro essa palavra, disruptivo. Olha, ele já está refazendo o que já estava feito. Olha, então aqui a palestra já estava pronta, mas eu estou dando os ajustes finais, o refinamento. Lembram-se do nosso primeiro encontro? Eu estou dando o looping lá do método claro. Ó, opa, já está lá, ó, tela 1, preta. Não comece com bom dia, currículo ou apresentação institucional. Fique alguns segundos em silêncio. Olha só. E pergunte, quantos apartamentos essa construtora perdeu sem perceber? E faça uma pausa. Ó, ele já está... Já é o meu slide 1, tela preta com uma pergunta. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar isso aqui. Vou numa ferramenta de IA qualquer e vou dar um comando. Tá lá, ó. Eu já estou satisfeito, tá? Fui no Gemini e dei o comando. Qual o comando? Ó, eu dei exatamente o primeiro slide. Ó. Podiam ser 100 slides, 200 slides, quantos fossem, estariam aqui. Ó. Como eu disse que era de 15 minutos, ele criou 5 slides. E aí,
a gente não pode esquecer isso aqui, ó, que o GPT também cria a imagem agora. Gere o primeiro slide. Essa é a cereja do bolo para a gente ir encaminhando para o final da aula. A gente não precisa ficar mais para lá e para cá. Basta você conectar o teu GPT ou o teu Cloud. O Cloud, por exemplo, ele tem conexão com Office. Ele faz direto lá no PowerPoint. Mas isso é assunto para outro dia, que a gente já está falando de conexões e automações. Ó, ele está gerando aqui e está gerando aqui, ó. Já gerou a tela preta aqui, ó. Olha o meu slide de abertura. Eu calibrei bem o slide aqui. Qual é o slide que vocês acham que vai ser melhor construído? Esse ou do GPT? E por quê? Esse slide aqui ficou bom? Claro que não. Não. Não ficou bom. Por quê? Porque eu dei um comando genérico. Eu só colei um texto ali. Ele criou Ele cria um slide, né, com base nesse texto. Diferente daqui, ó. Ó. E aqui, por que aqui ficou melhor e certo? Por quê? Porque aqui ele já traz o contexto da conversa. Olha esse slide. Ok? Ó. Ai, ai. Ai, ai. É ai, ai mesmo. Ai, ai, você pode falar ia, 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 ia. Olha que bacana isso, como é poderoso, ó. Eu estou já provocando já a galera. E aí, eu falo assim, cara, eu posso dar um ok, esse slide ficou bom, ficou ruim, eu quero complementar com o material que eu já tenho, eu estou construindo com outro consultor. Cara, estou construindo com outro consultor, eu vou copiar esse cara aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou baixar ele aqui, ó, vou baixar ele aqui e vou compartilhar com outro consultor. Cadê o IA para iniciantes? Está aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Olha como é complexo. Bora, bichinho. Coitado do meu computador, tadinho. Meu computador tá um fusca já hoje. Trabalhou pra caramba o bichinho hoje, não posso nem reclamar. Aí, ó. Pronto, já mandei lá pro meu consultor parceiro. Ao vivo e a cores. E eu tenho mais umas 150 respostas ali para responder ainda. No WhatsApp. Ó. Pessoal, tá todo mundo comigo aqui? Ó, nós estamos falando disso aqui, tá? Do encontro de hoje. E aí eu vou evoluindo com a expansão do sprint. O que eu vou ensinar? Quem poderá se beneficiar? Nós construímos, né? Ó, eu fiz com vocês aqui agora, ao vivo, a primeira semana. O que já funciona aqui, né? Já testamos aqui uma nova aplicação. Acabei de multiplicar o impacto. E agora a gente vai medir. Como é que eu vou medir isso aqui, ó? Ó, eu vou criar algum indicador aqui, ó. Escolha o seu indicador. Qual a minha eficiência? Qual o tempo que eu economizei nisso? Qual a rapidez no atendimento ao cliente? Opa, alguém falou alguma coisa? Não? Boa. Ó, tempo economizado, rapidez no atendimento. Ó, eu atendi vocês aqui, cara, numa velocidade qual? Vocês dizem. Quanto de retrabalho eu tive aqui? Excelência e qualidade. Melhorou a qualidade? Organizou as informações? Satisfação dos usuários? Impacto dos negócios? Ou seja, olha, eu estou avançando. Teste de estresse do plano, ó. Isso é sensacional. Cara, vamos gerar um compromisso aqui, vamos apresentar ele no grupo.
o plano ali, vamos validar. Né? As pessoas estão me pagando para eu validar algumas informações. Vocês ainda têm 30 dias para a gente ficar ali na sabatina ali, ó. A primeira ação está clara? O plano cabe na rotina diária? Existe um indicador definido? O resultado poderá ser comparado antes e depois? Há algum risco que precisa ser acompanhado? E aí a gente avança para o salto dos 90 dias. Ou seja, vocês vão ter esse compromisso da evolução e melhoria contínua desse mini projeto que vocês começaram lá. Começaram aonde esse mini projeto? Lembram-se disso? Começaram aonde esse mini projeto? Aqui, né? Ó, só para a gente lembrar, tá? Para ter uma linha de raciocínio, ó. Olha só as etapas que nós percorremos aqui, ó. Ó, produtividade, tudo isso hoje, ó. Fizemos uns ajustes finos, criamos um fluxo aqui junto. Ó. E esses 3 minutos finais, eu vou fechar esse aqui do terceiro encontro, que eu estou só reconstruindo, e vou voltar para cá, ó. Compromisso dos 90 dias. E a vitrine, claro, o canvas do projeto de impacto, que é esse resultado final. Qual foi a tarefa, rotina ou situação que você precisava melhorar e melhorou? A solução foi construída? A IA foi aplicada? Qual foi o ganho estimado? Agora, atenção, olha aqui, ó, que está em vermelho. O cuidado humano, o que deverá ser revisado, validado ou acompanhado. E aqui, a coreografia do Pitch 2. Aí vocês aqui vão ter a oportunidade, se quiserem, eu vou estar disponível para vocês me apresentarem esse projeto e a gente refinar ele junto. Isso é um plus que só na RBSA Consultoria vocês vão ter aí. E um ciclo de feedback construtivo. Ou seja, vocês vão ter esse ponto forte e a sugestão de melhoria diretamente nós vamos construir junto, eu com vocês, com seus respectivos projetos. Eu vou visitar a vitrine, claro, de vocês e vou aplicar um feedback de melhoria. E com isso, nós vamos ter o nosso primeiro manifesto da evolução. Aprender a IA é importante. Aplicar com responsabilidade, medir o resultado e continuar evoluindo é o que gera o verdadeiro impacto na humanidade. E aqui nós finalizamos o nosso encontro 4 e abrimos aqui para perguntas finais e considerações finais. Não esquecendo que eu estou lá no grupo lá, hein, galera? E aí, alguém quer fazer alguma consideração final? André, deu para acompanhar aí? Foi bom? Eu quero te agradecer, André, pelas tuas considerações, pelas perguntas, pela tua interação. Rubens, obrigado. Quero agradecer a Luciana também, a Márcia, o Cláudio, a todos, né, de uma forma geral. Né? Nós que agradecemos você. Beleza. Então, olha, cara, a aula está aqui gravada para a gente dar pausa, voltar, revisitar, reavaliar, reconsiderar. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente também fazer uma revisão, porque o volume de informação é bastante grande, a aplicabilidade é total, eu acho que tem muita coisa boa, por exemplo, no meu caso, né, por que eu fiquei mais quieto? Que as minhas aplicações são mais circunscritas à minha realidade, né? Então eu tenho 2 pontos que eu vou aplicar bastante isso aí. E fazer todo esse processo para chegar lá, e aí você sabe que a gente já fez um exercício aqui, é espantoso como a aplicação da IA faz com que a gente alcance níveis que antigamente a gente nem imaginaria, né? E aí, Rubens, aproveitando a tua contribuição, acho que não, né, a gente não vou quebrar nenhuma ética aqui, mas só para vocês terem uma ideia da volumetria que o Rubens está se referindo e da usabilidade e da aplicabilidade na tarefa, e olha que ele está aqui avançando conosco. Foram 2 cronogramas monstruosamente grandes que eles foram mesclados e customizados
e otimizados para uma finalidade, para uma tarefa da rotina diária dele aí. Então, assim, cara, é de fato algo que é muito poderoso. Então, vocês sejam bem-vindos ao mundo do poder aí. E outra coisa, né? A gente vendo esses 4 encontros que nós tivemos, não adianta fazer pedido solto. Pedido solto leva a resultado errado. A gente tem que ter realmente esse método de como completar um pedido para a IA, que aí eu não vou nem falar de prompt. Um pedido para a IA para que ela possa responder corretamente à nossa necessidade. E aí, quando você fecha o circuito de todas as variáveis do método Claro, a gente consegue obter um resultado assertivo. É isso. Muito obrigado, meus amigos. Olha, então eu aqui me despeço de vocês, tá? Até lá o grupo. Contem com a minha colaboração no projeto de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Uma vez mais, eu quero agradecer a credibilidade, a confiança de acho que são quase 20 pessoas, né? A gente conseguiu um feito bem legal, um resultado, eu acho, bem satisfatório, e eu espero ter correspondido à expectativa de vocês. E aqui eu me despeço de vocês. Show de bola, bacana, cara. Obrigado aí mais uma vez. Pessoal, boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, obrigado a todos aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Estamos no mundo da inteligência artificial. Com certeza. Pense claro. Valeu. Exatamente.